Harry, qual você acha que é o sentido da vida? Trabalho. É importante ser útil. Olha pra mim, tenho tudo planejado. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar. Eu venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Bom, parece funcionar pra ele, mas acho que a vida pode ser mais do que isso. Você já deve ter ouvido sobre a geração Neném, né? Acredito eu. Nos jornais, nos telejornais, sites de fofoca ou até mesmo nas redes sociais normais. E por que essa geração incomoda tanto? O que acontece para ela incomodar tantas pessoas? Para quem não sabe o que é a geração Neném, que eu duvido muito, nem estuda, nem trabalha. Então são jovens que saíram do ensino médio, que não estudam, nem trabalham. Grande parte milenial de geração Z, 2002 até 2010 e de 2010 até por agora, né? E o que acontece para essa geração, ela está tão empacada com isso, né? Não querer nem trabalhar, nem estudar. Bom, se você não mora em uma caverna e vive o mercado de trabalho, você sabe como que esse mercado é sujo e horrível, convenhamos, né? Porque hoje em dia eles pedem inúmeras qualificações, né? Para você ter um salário mínimo, cumprir horas, ser enchido o saco pelo seu patrão. Porque o que acontece? A gente está vivendo hoje em dia, rapaziada, um negócio que é a mega inflação dos empregadores de trabalho, que eles acabam por inúmeras qualificações para você, sei lá, ser repositor de mercado, tá ligado? E isso eu acredito que seja um fator que desencadeie isso, né? Só que o que acontece de interessante em relação a isso é o fato que, se comparado com antigamente, né, que as pessoas diziam que era mais difícil, só pra você ter uma ideia, tinha gente que trocava terreno por gado. Entende? Hoje em dia os terrenos são ultra, mega, hiper valorizados. Então, difícil, acredito que não. Porque o trabalho ele era muito mais valorizado. Hoje a gente tem uma superlotação de pessoas, temos a internet, e isso acabou folgando, né, esses empregadores, né, as empresas que hoje em dia pedem qualificações absurdas, estrondosas, experiência de 1 a 5 anos, para você cumprir uma vaga que qualquer retardado consegue fazer, tá ligado? Isso é algo ridículo, porque você vai ter que dedicar tempo, estudar sobre algo pra conseguir uma vaga, tá ligado? E o pior, você pode nem conseguir a vaga, entende? Isso é algo que desmotiva bastante as pessoas a trabalharem. Mas voltando a outra questão, né? De antigamente. Só pra vocês terem uma ideia, antigamente, só de você saber ler e escrever, você já conseguia tirar um bom salário, tá? Isso era tipo um requisito ultra mega hiper absurdo. Tem inglês, então, porra. Hoje em dia, você saber ler e escrever se tornou o mínimo, ok? Que de certa forma até que é o correto. Claro, salvas raras exceções em lugares que não estão desenvolvidos, que sofrem com tem regulação sanitária, nem nada do tipo, nem água encanada, e tudo bem, ok. Isso dá pra elevar, mas antigamente isso era tipo mais simples, entende? Porque é um requisito mínimo pra você exercer um cargo até público, saber ler e escrever. Se falasse inglês ainda, puta que pariu, você tava feito na vida. Hoje em dia isso se tornou mínimo, saber inglês é o mínimo do mínimo, você saber ler e escrever é o mínimo do mínimo do mínimo. Sem ensino médio completo você não vai conseguir emprego, você vai ter que trabalhar por si só, vai ter que ser o patrão de si mesmo, que é até melhor de certa forma, né? O problema é que você não tem garantia de nada, entende? Então é só você por si, e se você não fechar o mês positivo, você se fudeu, tá? Em relação aos estudos, o que acontece? O estudo, cara, é difícil você encaixar o estudo hoje em dia, por conta que pra você estudar você tem que ter dinheiro, tá? Quando você sai do ensino médio você tem que ter dinheiro, não sei se você for bancado pelo papai, pipipipopó, mas você tem que estudar, você tem que pagar dinheiro. Aí imagina isso, você trabalhando 8 horas por dia, gastando 12 horas do seu dia pra
de total para você sair trabalhar, porque, né, tem o percurso ao trabalho, o percurso para voltar, para você chegar em casa, tomar banho, fazer suas coisas básicas. Então você gasta 12 horas por dia por conta do seu trabalho, tá? 8 horas nem, às vezes nem são só de carga horária, mas 5 e 4 horas são de você, né, fazendo suas coisas para ir pro trabalho, voltar, pipipipopó, servir a si mesmo, entende? Então imagina para quem, por exemplo, trabalha literalmente 12 horas por dia. A pessoa gasta 15 horas do dia dela, né, porque tem a locomoção, etc. Tem o fato dela ter que se cuidar para ir antes do trabalho. Imagina para essa pessoa. Aí você tem que estudar. Então você chega cansado do seu trabalho e vai ter que estudar e ainda tem que pagar a matrícula, tem que pagar as taxas, tem que pagar a mensalidade da faculdade ou do ensino técnico ou do curso que você está fazendo, Então, cara, isso dificulta, tá? Dificulta muito e você não vai viver. E ainda mais que você escala 6x1, que é horrível. Então, porque você não vive, tá? Essa escala você não vive. Você trabalha de segunda a segunda com uma folga na semana. Sendo ela de segunda a quinta, tá? Sexta nunca. Salva raras exceções de empresas, tá? Que não tem pico em sexta, que não vendem muito. Entende? E é um domingo no mês, que para quem não sabe como que funcionaria isso, em resumo, sexta, sábado e domingo você não vai conviver com sua família, tá ligado? Não vai, você não vai, porque sua família vai estar trabalhando dia útil, de segunda a sexta, né? E você vai estar trabalhando literalmente todos os dias, seus horários não vão se bater, é algo horrível, é algo péssimo. E quando você pega o emprego de segunda a sexta, é o pior, né? Porque ele exige muitas qualificações pífias, horríveis e nojentas para você exercer e ganhar R$1.400 de salário. Você tá entendendo? Vocês estão entendendo, tipo, quão horrível, péssimo e ceboso é esse sistema? Então, tipo, de certa forma, eu entendo sim essa geração, tá? Porque podemos dizer que grande parte da culpa não é deles, e sim desse sistema horrível, tá? Péssimo, horrível, ceboso e nojento. Entende? Então, o que mexe hoje em dia com a sociedade capitalista é o tempo. O tempo é o que vai mudar tudo, cara. E esse é o problema, porque o tempo é algo muito útil e é precioso, tá? Para todos nós. E você vai gastar o seu tempo, grande parte, servindo numa escala 6x1, trabalhando 8 horas. Vocês conseguem, tipo, entender o quão ridículo isso é? Trabalhar 6 dias pra folgar um. Vocês conseguem entender o que é, cara? O quão ridículo é isso? E ainda ter que folgar num dia da semana. Literalmente você não vive. Não tem o que você fazer, você tá perdendo tempo. Entende? Então você vai, por exemplo, você entra no seu trabalho 7, sai às 3. Você vai ter que acordar literalmente 5 da manhã, 5h30 da manhã, 1h30 antes, às vezes 2, pra ter que se preparar, ter que comer e pegar o busão pra ir na porra do seu trabalho pra ganhar seus R$1.400, R$2.000, que é o mínimo do mínimo hoje em dia, tá? R$2.000 é um mínimo e cada vez mais difícil sobreviver, né? Porque o pobre, ele sobrevive, ele não vive, né? Nessa bosta desse país imundo. E você vai... Tem que, cara, tem que ferver a comida, tem que ferver o café, tem que, ai meu Deus do céu, tem que esquentar o pão. Aí você vai se preparar para sua rotina. Chega até a ser um niilismo, né? O pessoal, né, fala que essa geração é por conta do niilismo, porque percebem que a rotina, que a vida se torna sem significado, porque a gente vai viver sempre a mesma coisa. Acordar, trabalhar, acordar, trabalhar, acordar, trabalhar, acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir. E de certa forma não tá errado, mas o que acontece é que também as redes sociais, a internet, ela acaba por deixar as pessoas desanimadas, tá? Ela é, de certa forma, o causador disso. Pra quem não sabe. E é isso, entende? A gente tem cada vez mais qualificações absurdas para exercer um cargo ridículo que vai te pagar R$1.400, que não dá pra você fazer porra nenhuma hoje em dia. As taxas estão altas, cada vez o povão mais se fudendo, entende? Eu e você estão cada vez mais se fudendo. Os políticos enriquecendo, enchendo o bolso, o Mula cada vez fazendo mais bosta por aí. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer, tá? Não tem salvação, não tem pra onde correr, tá? Então, se vocês quiserem, eu posso fazer mais um vídeo falando de como fugir do subemprego, mas é em torno disso, entende? As coisas se tornaram muito difíceis
As qualificações são estrondosas, são nojentas, absurdas. Você não tem garantia de nada, tá? Você é descartável pro mercado. Você vai ter um patrão pau no cu horrível, ceboso. Entende? E é isso. Esse é o ramo empresarial hoje em dia, tá?